Olá, no programa de hoje você vai ver que a partir do ano que vem, Porto Alegre vai contar com um novo curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo. Nós também vamos te mostrar espaços de lazer para crianças em condomínios e você vai conhecer um restaurante de Porto Alegre que é inspirado nas tavernas medievais. Você vai visitar a cozinha de um chefe. Não saia daí, o Imóvel Web TV está começando. O período de férias escolares está chegando e agora as crianças precisam ficar mais tempo em casa. Nessas horas, haja criatividade para entreter os pequenos, não é? Pois nós vamos conhecer algumas opções de lazer para a criançada dentro de condomínios. Você vai ver que é pura diversão. O playground já faz parte da estrutura de muitos condomínios. Mas neste aqui em que a gente está, no bairro Menino Deus, foi construído um brinquedo que deve fazer a alegria da garotada. Thiago, de onde é que vocês tiraram a inspiração para construir um brinquedo que tem todo esse comprimento, toda essa altura, toda essa estrutura aqui? Ô Flávio, quando nós concebemos o Gran Parque Eucaliptus, nós queríamos fazer um playground muito diferente e inovador, sem elementos tradicionais. Então nós fomos atrás de um projeto que tivesse um circuito de atividades e que a gente pudesse personalizar nesse playground como vocês estão vendo. Os cantos, a gente procurou evitar cantos vivos, proteger os cantos com espuma, o piso ele é emborrachado e permeável para evitar poças d'água, a gente botou as redes de proteção. Então a ideia foi, de fato, conceber um espaço muito qualificado e grandioso para entrar no conceito do empreendimento. E essa parte assim de decoração, as cores, né? A gente vê o amarelo, a gente vê o vermelho. Vocês também tiveram essa preocupação de ser um lugar não só útil, né, mas também atrativo para as crianças? Sim, a ideia foi essa, ter um espaço de fato que remetesse à história infantil, enfim, com cores vibrantes e primárias. Então, tanto a parte interna, a parte externa, o playground, quanto a parte interna, elas remetem a esse jogo de cores. Bom, então aqui são quase 400 metros quadrados de área externa. A gente vai conhecer então a parte interna. Vamos lá? Vamos lá. Então a gente está na brinquedoteca, que também faz parte aqui do condomínio. E o que vocês pensaram aqui? É voltado para outra faixa etária? A ideia aqui, Flávia, foi para uma faixa etária um pouco menor, para crianças que estão começando a caminhar. Então também foi fazer um espaço qualificado que pudesse ser usado em dias de chuva, enfim, mas totalmente integrado com o restante da infraestrutura do condomínio. Então nós propusemos aí, como vocês podem ver, cores básicas, temos aí um brinquedo que a gente chama de brinquedão, que também tem multi-atividades, então similar àqueles de shopping center. Tem mesas, tem um trecho da parede com pintura de quadro, que é para as crianças desenharem. Ali um pouco mais em contato também com a parte externa, tem um pula-pula. Então a ideia desse espaço foi realmente qualificar bastante o lazer interno para o público infantil e, por óbvio, também para os pais, né? Uma tendência muito forte dos condomínios a partir de agora é ter espaços para o público infantil cada vez mais qualificados, para garantir essa segurança e essa brincadeira na parte externa sob controle de todos, né? Dona Zuleika que o diga, a filha dela comprou esse apartamento em função de toda essa infraestrutura voltada justamente ao público infantil. Eu acho que a maioria dos casais vieram para cá também em virtude disso, que as crianças brincam à vontade, saem de dentro do apartamento, deixam os brinquedos eletrônicos e se divertem, que é o que a gente quer, né? Além desse empreendimento, tem algum outro em vista que também vocês tenham investido bastante nessa área de playground e de brinquedoteca? Nós estamos agora com um grande lançamento, o Gran Parque Lindóia, que vai contar com uma área para o público infantil espetacular, com brinquedoteca com mais de 250 metros quadrados, uma das maiores, se não a maior de Porto Alegre. Vai contar também com uma parte externa, com 2 playgrounds também, de mais de 1.000 metros. Então, são qualificações que a gente está procurando dar para esse público que a gente sabe que é cada vez mais importante nos empreendimentos. Uma profissão muito antiga que vem se renovando e fazendo parte cada vez mais
ativa da vida das pessoas, das empresas e dos negócios. A arquitetura está acompanhando a transformação do mundo, dos hábitos de morar e de trabalhar. E pensando nisso, a ESPM Sul passa a partir do ano que vem a oferecer um curso de arquitetura e urbanismo. Por isso nós conversamos hoje aqui no Imóvel Web TV com o professor do curso, o arquiteto Marcos Lambi. Tudo bem, Marcos? Prazer conversar contigo. Tudo bem, Lúcia. Obrigado pelo convite. Queria começar te pedindo para a gente falar um pouquinho de arquitetura, que é uma profissão antiquíssima e que sempre esteve ligada com questão de poder e de status, né? É uma ótima pergunta. Realmente, a gente pode ligar muito a arquitetura tanto aos palácios como às grandes igrejas, né? Então, ela sempre foi um instrumento para demonstrar realmente poder e status. Então, a própria igreja usou muito isso, né? Na construção dos seus templos, os próprios reis, né? Nos seus castelos, as famílias ricas para demonstrar poder, né? A família Matarazzo em São Paulo, inclusive, para demonstrar o poder econômico, eles construíram o seu palacete. Então, existe esse significado. Porém, né, ao longo dos anos houve uma mudança, né? Principalmente após a Revolução Industrial, o crescimento das cidades. E aí a arquitetura acabou se popularizando, né? Principalmente pela indústria da construção civil, construindo moradias, muitas fábricas construindo as suas moradias para os moradores, né? Para as pessoas que vão trabalhar nas fábricas. Sim. Então as fábricas também construíam as suas vilas, até chegar hoje que a grande maioria das pessoas pode ter acesso a um arquiteto para personalizar, seja a sua casa, seu apartamento ou ter seu projeto pessoal. E mesmo, Marcos, que não tem acesso a um profissional, às vezes por falta de grana, enfim, os conceitos de arquitetura se tornaram tão acessíveis que hoje viraram preocupação de pessoas como eu, que não sou dessa área, enfim, pessoas comuns, né? Isso é muito legal, porque realmente a gente tem hoje um conteúdo forte sobre arquitetura, sobre decoração, sobre urbanismo, seja até em reality shows, né, que tratam desse assunto, seja como até a forma de demonstrar um estilo de vida. Então a gente teve uma transformação, né, dessa questão de trabalhar o status para a questão da pessoa gerar a sua identificação no espaço físico. Inclusive as marcas trabalham isso, né? O varejo, por exemplo, ele trabalha a arquitetura do seu espaço, a sua loja, com uma forma de tangibilizar, de tornar tátil, né, visual, o posicionamento da sua marca. E as pessoas, assim como a roupa, como a moda, elas buscam uma identificação, elas tentam, por meio de objetos, pelo seu espaço físico, construir um espaço mais personalizado. Então, as próprias fábricas hoje de móveis, por exemplo, ou uma série de marcas que surgiram agora que utilizam essas marcas, por exemplo, que vendem móveis mais pela internet, buscando um design de baixo custo. Popularizar o design. Está focado nessa questão de trabalhar a arquitetura, o espaço físico, a decoração personalizada para cada um. E empresas também, né? Muitos escritórios também estão buscando uma identidade forte, mesmo para quem trabalha e buscando toda uma questão de sustentabilidade, de iluminação, de conforto para quem trabalha ali, né? Muitas vezes pode virar até o discurso da marca. Sim. Por exemplo, tem empresas que buscam, por exemplo, na sua sede a certificação LEED, né, que é um selo de responsabilidade ambiental, né, que vem desde a construção a questão do uso do prédio, né, digamos, de uma maneira mais verde, mais ecológica. Isso faz parte do posicionamento da marca. Faz parte também do estilo de trabalho. Então, hoje, por exemplo, a gente tem vários coworkings, né, que são espaços abertos. Então, o próprio espaço físico, ele diz a filosofia de trabalho do local, né, onde tu tem pessoas na mesa e a ideia é trocar informação. Então, fisicamente, ele é aberto, né, no qual todo mundo pode interagir com o outro. Foi em função dessa popularização, digamos assim, ou dessa busca de identidade que a ESPM Sul foi atrás desse curso e resolveu montar? Porque a ESPM Sul ela é muito conhecida pelos cursos de comunicação e gestão, né, Marcos? Exatamente. Bom, a pergunta é muito legal. Em função disso e de uma série de outros itens. Porque existe sim essa questão da gente ter arquitetura ligada, por exemplo, à imagem de uma marca, à questão do desenvolvimento de produto e de identidade visual. Mas a gente tem que pensar também no mercado imobiliário como um todo e no papel do arquiteto nesse mercado imobiliário. A gente pensou a arquitetura ali na SPM, primeiramente com uma parte da questão da economia criativa, né, que existe uma ligação muito forte. A publicidade, o design, a moda, são todas indústrias ligadas à economia criativa.
e arquitetura também. Então, nesse sentido, foi um passo pouco natural a gente fazer essa expansão para a arquitetura. A outra questão é a visão, né, como tu falaste, né, existe uma cultura muito forte lá na SPM de gestão, né, e de empreendedorismo. E a gente enxerga o arquiteto como, provavelmente, uma pessoa que ele não precisa ser um fornecedor de serviço para a indústria, por exemplo, de imóveis, né, a indústria da construção civil. Ele pode ser o gerador, né, do negócio. Então, aquele cara que pode enxergar uma oportunidade, ler o mercado e desenvolver o produto. Então, por exemplo, lá a gente tem o curso, ele tem disciplinas de marketing desde o primeiro semestre. Pois era isso que eu ia te perguntar. Vocês percebem, por exemplo, que isso é uma tendência de algumas profissões? Porque no jornalismo é uma tendência. E na época que eu fiz faculdade, por exemplo, não existia nada dessa área. Não sei como é que é normalmente nos cursos de arquitetura. A SPM pretende dar um caráter mais forte nessa questão de empreendedorismo, de gestão. De empreendedorismo e de gestão, exatamente, e de dar essas ferramentas. Por quê? Justamente a gente diagnosticou essa questão, que o mercado precisa de um arquiteto que entenda de negócios, que entenda de finanças, que entenda de economia e que consiga pensar em produtos. E como tu falaste, talvez hoje a maioria dos cursos eles ainda estão vendo a parte técnica, Sim. que é super importante, que a gente não pode esquecer. Mas a gente tem que olhar como a gente pode criar oportunidades para poder aplicar a melhor técnica e desenvolver melhores produtos. E isso é um movimento bastante grande, que eu posso dizer, porque a gente vai olhar assim, os grandes casos de sucesso de escritório de arquitetura, de construtoras, são pessoas que buscam desenvolver produtos, né? Não apenas prestar serviço, ou seja, pessoas que olham para o mercado e enxergam a oportunidade. E essa é uma preocupação muito forte que a gente tem, ou seja, dar uma formação, tanto na área de mercado como técnica, para esse profissional estar apto a atuar na arquitetura, mas não como prestador de serviço, e sim como um profissional que ele vai ver a oportunidade de mercado e desenvolver produtos. Isso é interessante para o momento de hoje, porque a gente tem muitas profissões que simplesmente elas estão perdendo sentido e outras sendo criadas. Então a gente vê, como tu falaste, uma tendência muito forte que nas graduações a gente tem que habilitar esse futuro profissional a se adaptar rapidamente a mercados. Sim. Então, com uma formação dessa, por exemplo, se formando em arquitetura e tendo uma base de mercado, né, trabalhando com marketing, trabalhando com finanças, trabalhando com pesquisa, daqui a pouco esse profissional ele pode atuar em outras áreas também. Ele pode trabalhar, por exemplo, no mercado da construção civil, mas ser um gerente de marketing de uma construtora. Ele pode ser um gestor de projetos trabalhando numa outra área. Então, isso também abre mais mercado, né? Não só digamos, no core business principal do arquiteto, que é desenvolver projeto, desenvolver planejamento urbano, trabalhar com estudo de impacto ambiental, mas também poder atuar em outras áreas, né, com o seu conhecimento. Esses tempos eu estava lendo uma reportagem, estava falando sobre as principais características que as empresas trabalham nos profissionais. E a primeira dela é trabalhar com problemas complexos, né? E a arquitetura, por natureza, ela treina semestre a semestre soluções de problemas complexos, né? Imagina tu resolver um problema de uma edificação de múltiplos usos, né? Tem residencial, comércio, loja, shopping, integrar todos os projetos de engenharia juntos, né? Então, talvez a gente tenha uma oportunidade também de usar esse conhecimento da arquitetura em outras áreas, né? E isso é muito bacana para o momento atual que a gente vive, né? Muito legal. Que o profissional tem que se adaptar rapidamente. Então, dentro dessa visão que surgiu esse curso. Ele começa já em março? Começa já em março, inclusive... Terá que duração? 5 anos. E a gente também tem um sistema que é bem tradicional lá na SPM. Metade do curso é diurno e depois ele passa para o noturno. Qual é o objetivo disso? É liberar o turno da manhã e da tarde para esse aluno poder estar 100% inserido no mercado. Porque estágios, né, o máximo é 6 horas. Sim. Mas a gente vê a oportunidade daqui a pouco dele ter um emprego, ter o seu negócio. Quando a gente tem o nosso negócio, a gente tem que estar full time. Quanto mais cedo entrar para o mercado, melhor. Né? Exatamente. E quando abrem as inscrições, Marcos? Já estão abertas as inscrições do vestibular. Está sendo um sucesso, a procura está muito boa. É uma surpresa bem positiva. Então, está equivalente aos outros cursos. E então a gente viu que teve uma resposta positiva, né, das pessoas interessadas por arquitetura.
Ele já está aberto. Quem quiser mais informações, Quem quiser mais informações, acessa o site. Tem o site Vestibular SPM, pode pôr no Google, né, ou escrever vestibularspm.com.br, tem todos os cursos ali. Maravilha, obrigada pela tua participação, parabéns pela iniciativa de vocês lá na Obrigado, SPM. eu te agradeço. Esse foi o Marcos Lambe, arquiteto, professor do curso de arquitetura, o novo curso da ESPM Sul. Agora a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que já já tem mais Imóvel Web para você. Olá, estamos de volta com o Imóvel Web TV. Um casarão na década de 20, totalmente restaurado e transformado em bistrô. Você vai conhecer agora o Le Chat Noir, um restaurante aqui da capital que une estilo rústico das tavernas medievais e o charme dos cabarés franceses. Você vai adorar. Quem olha para essas paredes aqui de tijolinhos à mostra nem imagina que entre 1920 e 1940 aqui funcionava um bordel. Em 2009, esse espaço virou um restaurante que foi aberto pelo Emanuel, que veio da França, e a sua esposa, que é gaúcha. Como é que essa casa aqui foi parar nas mãos de vocês, Emanuel? Então, em 1942, o avô da minha esposa comprou essa casa, que antes então era uma casa de tolerância, e desde então ficou na família da minha esposa. Aqui funcionava o quê? Quando ele comprou, ele veio para morar? Ou... Não, ele chegou só para... Ele comprou unicamente para aluguel. Para aluguel. E daí ficou funcionando como uma casa de aluguel até... Isso, até 1992, mais ou menos. Certo. E aí, infelizmente, depois ela foi fechada e ela ficou assim, abandonada durante quase 20 anos. Quando é que tu veio aqui para o Brasil? Que momento que você e a sua esposa tiveram esse estalo de abrir um restaurante aqui? A cada visita eu olhava para essa casa e eu achava que tinha uma coisa bem bacana para fazer, para reformar. E era uma casa com uma história, era uma casa com uma identidade, né? Exatamente, uma beleza. E então, quando realmente a gente conseguiu ficar aqui, a gente resolveu fazer a reforma e dar uma segunda chance, uma segunda vida para esse prédio. Hoje a gente vê aqui essa rua que a gente está no bairro Menino Deus, ela é muito residencial, mas na época, lá em 1920, quando ela foi construída, que era uma zona muito boêmia, né, Manu? Sim, era uma zona um pouquinho quente, digamos. Tinha algumas casas assim de tolerância nessa rua. Então tinha um público já interessado nessa... Público masculino. Isso, nessas atividades noturnas. Então, realmente, o bairro, essa parte do bairro mudou bastante. Né? Mudou bastante. Essa casa que a gente vê hoje, no estilo que ela está, ela se manteve? Como é que ela era? Que tipo de reforma que vocês fizeram para ela ficar do jeito que estamos vendo agora? Nossa ideia desde o início era tentar manter o máximo possível o estilo da casa. Para preservar essa história, né? Porque era um capricho incrível nas janelas, nas portas, na construção em geral. Então a gente tentou manter o máximo possível. Claro que a gente abriu o espaço para poder receber o público, mas sempre com material original da casa, os tijolos, as janelas, as portas são as originais. Tu estavas me mostrando as fotos, né? Vocês trouxeram muito da história, tanto da tua esposa quanto a tua, e colocaram ela aqui nas paredes. Sim, a ideia realmente é trazer resgatar a história, até porque uma das últimas casas da rua, não tem mais. Eu acho que o brasileiro até é carente de história, então nossa ideia desde o início também era de resgatar a história da casa e das nossas famílias. Então a gente colocou umas fotos, uns objetos que tem uma história, que tem a ver conosco. Quando vocês falam que aqui funcionava um bordel, as pessoas geralmente se surpreendem. Com certeza, e gostam bastante justamente disso, de poder estar num ambiente que tem uma história. Não é um ambiente que foi construído do nada
em alguns meses, não, é uma casa que tem toda uma história e a gente só faz parte de um pedaço dessa história. O que vocês querem transmitir para quem vem até a taverna aqui? Para o cliente se sentir num ambiente bem aconchegante, se sentir em casa. A gente costuma falar que a taverna não tem cliente, ela tem amigos. Então é isso, um espaço aconchegante, romântico. Então a gente trabalha bastante com luzes baixas, um espaço assim bem tranquilo para o pessoal se sentir bem à vontade e um pouquinho longe dessas zonas mais agitadas da cidade. Entrando no clima do Masterchef Profissionais, nós estamos conhecendo aqui no Imóvel Web TV a cozinha de alguns chefes do estado. Hoje você vai conhecer a cozinha do chefe Carlos Christensen, do restaurante Hashi de Porto Alegre. Ele foi eleito chefe do ano por uma grande publicação por 5 anos, além do seu restaurante ter sido escolhido como o melhor restaurante de comida contemporânea por 7 anos consecutivos. A gente veio conhecer a cozinha do chefe Carlos Christensen, do restaurante Hashi, e a gente já observa, Carlos, que tem muitas obras de arte espalhadas por toda a casa, inclusive aqui na cozinha, o que não é uma coisa muito comum, né? Isso aí é mais coisa tua, é mais coisa da tua esposa? Como é que esses quadros vieram parar aqui? Isso é coisa dela, né? E quando a gente se mudou pra cá, a gente acabou tem um volume grande de quadros, né? E aí fica aquela coisa, onde é que fica bom esse, onde é que fica bom aquele, né? E minha esposa, então ela que tem esse olhar assim, né, super cuidadoso, né, da estética da casa. Ela disse assim, olha, sobrou esse aqui, tá aqui, acho que tem tudo a ver com a cozinha, né? E quadro na cozinha, coisa estranha, tá? Mas ficou muito bacana, né? Acho que trouxe um colorido assim, fora ser um quadro muito bonito, né? Do Vinícius Giacomelli, né? Legal, bacana. A gente vê que ele foi colocado numa parede de cimento queimado, que também é bem moderno, assim. Isso vocês tiveram algum auxílio de um arquiteto ou foram vocês mesmo ousando, tentando aqui? Nós mesmos, a gente já se mudou algumas vezes, né? E assim, o bem-estar da casa pra gente é muito importante, assim, a gente sentir em casa, as coisas fazerem sentido pra gente na casa, né? Então cada coisinha tem uma história aqui na casa. E tá aqui próximo da gente, né? Eu acho que não tem que ter nada guardado, as coisas têm que estar sendo usadas, têm que estar sendo vistas, né? Guardar pra quem? Pra quando, né? Então, tudo é bem usado aqui. Tudo é bem usado, tudo tá do lado da gente, tudo tá próximo, a gente olha, se lembra de um monte de histórias, se lembra de países, de pessoas, né? Inclusive essas peças que tu nos separou aqui, né? Cada uma veio de um lugar diferente? Isso aí são coisas de viagens, né? A gente viaja, a gente busca sempre uma viagem comer bastante, né? Experimentar novos sabores. Experimentar bastante, comer, conhecer o mercado público, ir numa feira, enfim, ir nos restaurantes, né? Saber o que o povo come e também trazer algumas coisinhas que a gente bate o olho e se apaixona. Aqui a gente tem uma chaleirinha, né? Que isso aqui é da Malásia. E fora ela ser lindinha, né? Essa aqui é uma chaleirinha, né, para um chá e as xicrinhas, assim. Ela, fora ser lindinha, a gente carregou na mochila por uma longa viagem que a gente fez de Malásia, Singapura e tal, por vários países. Então, aquela coisinha sempre, pô, será que não quebrou? Como é que tá, né? Ela chegou intacta. Então ela chegou intacta, assim, tem um carinho gigante por ela, né? Tem esses pratos aqui do México, né? Que acho que traz um colorido bem bacana. Para quando a gente serve algum petisquinho assim em casa, né? E é um trabalho bem tradicional assim no México, né? Esse tipo de porcelana. E aqui bem Brasil, né? Aqui eu trouxe de Belém, né? Essas cuias aqui, que tem um trabalho bem bacana também. Cada uma tem um trabalho. Eles são cuias para tomar o tacacá, né? E aqui na tua cozinha, tudo tem que estar meio à mão, assim, a gente vê, tem muitos objetos guardados, mas todos eles bem visíveis, assim. Isso é meio que um requisito para ti como chefe, como cozinheiro, tem que estar as coisas mais à mão? É bom, né? Facilita, né? A mão e organizado, né?
isso facilita muito. Mas também, assim, foi um acaso. A gente se mudou para cá e a gente fez uma reforma nesses armários, né? Algumas coisas vieram com a gente, como essa cristaleira aqui. E outras a gente reformou, né? E acabou também entrando bem nessa linguagem. Eu acho que a gente acaba tendo uma linguagem assim que traz coisas bem rústicas, né? Madeiras cruas, né? Mesas assim mais de demolição, com um toque sofisticado de outras peças, né? De outros móveis também. Eu já tô aqui sentada, posicionada, louca para experimentar o que o nosso chefe fez aqui de comida, mas esse aqui já é um outro espaço. A gente estava ali na cozinha. Tu também usa muito esse espaço aqui para poder fazer as tuas receitas, cara? Muito, muito. Assim, a churrasqueira para mim é essencial, é fundamental, né? Faz parte da minha vida, da minha infância e sempre um pré-requisito da escolha do local para morar, né? Eu gosto muito de fazer as refeições assim, mesclando um pouco desse sabor da brasa, um pouco de panela, né? Eu acho que isso aí traz mais riquezas de sabores. E aqui é um lugar assim que a gente tá, né? Uma janela, um dia bonito, né? Uma natureza, o verde, e tá no meio da sala, tá convivendo com as pessoas, então acho que aqui também é um lugar que eu fico bastante sempre, né? Tá, e o que tu fizeste aqui pra gente? Tem uma linguicinha de cordeiro, tá? Bem artesanal, e que a gente preparou uma mostarda de butiá, feita em casa, e um picles de cebola roxa, né? Coisinhas assim pra gente ficar aperitivando, batendo papo, né? Olhem só que coisa mais linda que ficou esse prato, parece uma obra de arte. É sempre assim? Vocês sempre deixam ele parecendo uma obra, Carlos? No restaurante sempre, em casa é mais simplesinho um pouquinho, né? Mas veja bem, são coisas bem rústicas, bem caseiras, né? Um arroz de costela é uma coisa assim, tipo arroz de galinha, arroz de costela, coisa que a gente faz fim de semana em casa, né? Que acho que é bem gostoso. Legumezinhos assados ali na brasa, né? Uma saladinha pra dar aquele balanço. Vamos fazer o sacrifício então, né? Vamos experimentar. O Imóvel Web TV de hoje fica por aqui. Não esqueça que você pode conferir este e outros programas na nossa página no Facebook. A gente volta sábado que vem às 10h30 da manhã aqui na Band TV, com reapresentação domingo depois do Canal Livre. Até lá!